estarei iniciando o nosso seminário a respeito do Conselho de Segurança da ONU. Os nossos tópicos de abordagem serão a função, objetivo e composição, poder de veto, resoluções e sanções, missões de paz e conflitos e atuação. Iniciando falando um pouquinho sobre a origem e composição do Conselho de Segurança da ONU. Sua principal função é a manutenção da paz e segurança internacionais. Considerado o órgão primordial da organização, é composto por 5 membros permanentes: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, e 10 membros não permanentes, eleitos por Assembleia Geral com mandatos de 2 anos. A Resolução 1991, de 17 de dezembro de 63, regulamenta a distribuição de vagas para membros não permanentes e dividiu geograficamente os estados em 4 grupos: Europa Ocidental e outras potências, que possuem 2 lugares; Europa Oriental, que possui 1 lugar; América Latina, possui 2 lugares; e África e Ásia, com 5 lugares no Conselho. Cada membro do Conselho de Segurança tem um representante e, portanto, possui direito a 1 voto. O Conselho de Segurança determina as condições que lhe parecem justas para a participação de um Estado que não for membro das Nações Unidas. O Conselho de Segurança da ONU, por fim, é o único órgão das Nações Unidas que pode tomar decisões mandatórias. Todas as suas decisões são obrigatórias e os demais membros da organização devem acatá-las. Dando continuidade ao que foi falado pelo colega João Vitor, eu vou discutir um pouco sobre a questão da estrutura funcional do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é uma entidade central na manutenção da paz e segurança internacional. Primeiramente, o objetivo e a função do CSNU, ele é fundamental. Por quê? Porque este conselho ele tem a responsabilidade primordial de prevenir conflitos, medir disputas e, em situações extremas, autorizar o uso da força para restaurar a paz e a segurança. Ele atua como um árbitro global, buscando sempre soluções pacíficas antes de recorrer a medidas mais drásticas. Tendo como exemplo, em 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait, o CSNU ele autorizou a coalização internacional liderada pelos Estados Unidos para usar força e expulsar as tropas iraquianas, resultando na Guerra do Golfo. E em termos de composição, o CSNU ele é formado por 15 membros, sendo 5 permanentes: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Esses países eles possuem um poder significativo dentro do Conselho. Por quê? Eles têm um poder de veto. Os outros 10 membros eles são eleitos pela Assembleia Geral da ONU para mandados de 2 anos e assim sempre tem uma representação rotativa e diversificada. Tomando como exemplo, atualmente, além dos 5 membros permanentes, países como Brasil, Índia, Alemanha já foram eleitos como países membros que não são permanentes para contribuir com a segurança global. Falando sobre o poder de veto, este é um dos aspectos mais polêmicos do CSNU. Por quê? Porque os 5 membros permanentes eles têm o poder de vetar qualquer resolução substantiva, o que significa que qualquer membro permanente, se ele não votar aprovando, a decisão ela vai ser negada. Ou seja, ela não vai ser aprovada. É necessária, então, a aprovação unânime desses membros. Este poder de veto, ele pode ser um obstáculo significativo, e não só pode ser como é, pois permite que um único país ele bloqueie ações que poderiam ser essenciais para a manutenção da paz e segurança internacional. Tendo como exemplo, durante a Guerra da Síria, várias resoluções propostas para impor sanções ao governo sírio, elas foram vetadas pela Rússia, impedindo uma ação coordenada do CSNU. Por fim, o CSNU ele possui a capacidade de adotar resoluções vinculativas para os Estados-membros
da ONU. Essas resoluções, elas podem incluir sanções econômicas, embargos de armas e outras medidas coercitivas, garantindo que suas decisões sejam respeitadas e cumpridas. Exemplo: em resposta ao programa nuclear da Coreia do Norte, o CSNU ele adotou várias resoluções impondo sanções econômicas rigorosas ao país, com o objetivo de pressioná-los a abandonar o desenvolvimento dessas armas nucleares. Sendo assim, em resumo, o CSNU ele desempenha um papel crucial na arquitetura global de segurança, mas enfrenta desafios significativos devido à estrutura do poder e ao uso do veto desses membros permanentes. A eficácia do CSNU depende da cooperação e do compromisso de seus membros em promover a paz e a segurança no mundo, não visando apenas no seu benefício, mas visando em benefício de todo o sistema da segurança do mundo. Então, dando continuidade ao que foi falado, vou trazer algumas considerações acerca da atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas no cenário global. Bem, a importância da ONU, né, vem justamente aí do pós-Segunda Guerra Mundial, né, que foi instituída em 1946, a Organização das Nações Unidas. Então, por si só, a Organização das Nações Unidas já tem esse propósito, né, no que diz respeito à promoção da paz, né, as missões de paz, tá? Então, como já foi explanado, né, a composição da ONU, é justamente direcionada para isso, né, para trazer ações, né, sanções também, que visem coibir essas práticas, né, consideradas atentatórias aos direitos humanos, né, à igualdade, à democracia. Bem, no capítulo 7 da Carta da ONU, né, traz bem mais especificado, né, as medidas coercitivas e uso da força, né, como ações que podem ser utilizadas pelo Conselho de Segurança, tá certo? A Scioli, ele traz em seu livro, né, algumas considerações quanto a isso, principalmente no que diz respeito à discordância, né, assim, a uma certa polêmica que se tem em relação à atuação do Conselho de Segurança. Isso porque muitos consideram as atuações do Conselho de Segurança como ineficazes, por não adotar medidas tão atuantes ali, mas ficar sempre no âmbito de um debate e não propriamente na atuação efetiva, né? Em relação a tantas guerras, né, como vem se verificando em Ucrânia e Rússia, né, em Israel e Palestina. Então, sempre tem essa divergência, né, e esse debate acerca de fato do que seria objeto da atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá certo? Ademais, em relação a isso, né, ela sempre está visando implementar o Conselho de Segurança da ONU, sempre está buscando incluir a participação de mais países, né? Por exemplo, o Brasil participou, né? Ele não é membro permanente, mas ele participou mais recentemente, em 2022, né? De algumas ações aí também. Então, sempre está buscando mais essa inclusão de outros países na pauta e nos debates, né? Que possam atuar de forma mais efetiva, trazer mais essa participação, tá certo? No livro de Scioli, ele também traz que essa questão da ação humanitária do Conselho de Segurança, que muitas vezes é vista com um certo grau de incompreensão por parcela da opinião pública, sensível pela crítica violenta das organizações humanitárias a respeito dessas ações. Então, muitos consideram a atuação dela como parcial. E por isso, né, se tem esse debate em relação ao Conselho de Segurança, né? Mas, como já falado, como já explanado ao longo do vídeo, isso está sendo mudado, né? Está sendo mais incluída ações mais efetivas, sanções, tá certo? Por exemplo, o artigo 6 da Carta, né, diz que o membro das Nações Unidas que houver violado persistentemente os princípios contidos na presente Carta poderá ser expulso da organização pela Assembleia Geral mediante recomendação do Conselho de Segurança, tá? Então, o artigo 7 também traz a composição,
tá? Mas é importante verificar isso, né, nesse sentido de uma atuação mais efetiva e mais presente. Então, quanto a isso, finalizamos o debate e a exposição acerca do tema. Muito obrigada.